Ora, sejam muito bem-vindos ao Somos Gaming, eu sou o Rulo e estou hoje aqui na presença do Salvé. Salvé, como é que é? Estou fixe. Estamos aqui para o primeiro episódio de Yu-Gi-Oh! Nós na semana passada, no vídeo teste, tivemos a explicar o que é que pretendíamos para esta série, o que é que iríamos fazer. Hoje vamos então começar com o single player, com o modo campanha. O Salvé vai estar aqui como expert a explicar passo a passo o que está a acontecer, dar algumas dicas daquilo que eu estou a fazer e pronto, fazer coisas de expert. Começamos então pela primeira série, portanto Yu-Gi-Oh! A original. Elas são todas originais, mas esta foi a primeira, aquela que também dá o nome à série. E vamos aqui, como podem ver, seguir então a cronologia de eventos, com os duelos que também aconteceram na série. Nós vamos utilizar o deck original, portanto aquele deck que o jogador que nós vamos estar a representar, portanto vamos estar sempre a representar o jogador que venceu o duelo, e esse será sempre o nosso objetivo. E vamos usar também o duelo que ele utilizou também na série. Pronto. Começamos então pelo primeiro episódio, Coração das Cartas, entre Yu-Gi-Oh! E Kaiba. Exatamente. E, portanto, o que tinhas feito no último episódio era o tutorial, não é? Exatamente. Portanto, aquele episódio entre o Yugi e o Joy era o episódio tutorial, onde estava a explicar passo a passo como é que as coisas funcionavam. Nós aproveitámos também esse episódio não só para mostrar como é que o jogo, como é que era a apresentação do jogo, mas também para o Salvé ter a oportunidade de explicar então todos os passos e aquelas regras básicas que tem que saber para poder jogar Yu-Gi-Oh! Aqui vocês podem ver, temos aqui a parte da história, ela é aqui representada por diálogos e algumas imagens. Vamos passar isto, não interessa para nada. Passamos então, depois aqui vocês temos a oportunidade de escolher o Story Deck ou o User Deck. Nós vamos utilizar então o deck da história, portanto o deck original, o Story Deck. E pronto, e vamos a isso. Salvé, o que é que esperas deste duelo? Portanto, tu vais jogar como Yugi. Eu vou jogar como Yugi, exatamente. Então não há hipótese, não há por onde perder. Certeza que vais ganhar. Tens a certeza? Agora vamos ver se vais usar o mesmo método que o Yugi usou na série contra o Kaiba, que foi utilizando o Exodia. Já estás a colocar pressão nos ombros. Mas aqui que normalmente... E já agora aproveitar para spoiler logo. Típico de Yugi, o Salvé explicou isso no episódio passado, que é este jogo assim, pedra, papel, tesoura, típico para saber quem é que joga primeiro ou quem é que joga em segundo. Vamos escolher então papel e ganhamos. Salvé, aqui já o teu primeiro conselho. O que é que tu aconselhas ao pessoal? Começar em primeiro ou começar em segundo? Normalmente os jogadores, isto depende sempre do deck que estamos a usar e depende sempre de muita coisa. Mas normalmente quer-se ir em primeiro, tal como eu referi no episódio 0, que quem vai primeiro tem a vantagem de colocar coisas no campo antes de haver coisas do outro lado. Logo eu aconselho-te a ir em primeiro, apesar de não poder atacar no primeiro turno. Ok, então vamos já em primeiro, seguir os conselhos do expert e vamos ver o que é que nos vai sair. E vamos a isso, ao duelo. Let's duel! Olha, primeiro, para a primeira mão, uma mão cheia de spells. O que é bom, faça aquilo que tens na mão, porque tens um Pot of Greed, que é a quarta carta que tens aí, que é uma carta por duas. Uma carta que hoje em dia é proibida. Portanto, vais primeiro. E podemos agora já explicar, temos uma mão cheia de spells. Explicar então o que é que estas cartas fazem, já que estamos aqui a oportunidade de começar primeiro e não vai acontecer muita ação. Portanto, uma spell ou um feitiço. Por esta. Exatamente, tu tens 10 passos no teu campo e o oponente também tem 10 passos. Tem mais, mas tem estes 10 passos centrais. Os primeiros 5, ou os 5 à frente, dizem respeito aos passos que tu tens para pôr monstros, ou seja, tu não podes pôr mais que 5 monstros em campo. E atrás tu tens 5 espaços para pôr as tais armadilhas, que são as cartas lilás, meio rosas, que nós falámos no outro dia, ou para utilizar os feitiços, que são as 5 cartas que nos saiu na nossa mão. O feitiço, ao utilizares, vai a preencher um espaço do campo e consoante o estilo de feitiço que for, podes dar o exemplo, por exemplo, da Heart of the Underdog, que é o segundo que tens aí. A Heart of the Underdog tem um símbolo de infinito no canto superior direito, onde está a dizer Spell Card. Portanto, isso quer dizer que essa carta, ao ser utilizada, vai ficar no campo pelo resto do duelo. Pronto, até que haja algum efeito que a destrua. Portanto, tem um efeito contínuo. É chamado uma carta contínua. Podemos já exemplificar aqui, portanto. Exatamente. Eu agora, usando esta carta primeiro, portanto, usando aqui, com a combinação do Pot of Greed, portanto, eu se agora sacar duas cartas, se uma delas for um monstro... Não. Um monstro normal...
Não, porque a Art of the Underdog diz durante a tua fase de comprar a carta, ou seja, na tua draw phase. E tu não estás na tua draw phase. O Salve estava atento, exatamente. Bora. Continua com. Agora ele vai usar a Pot of Greed, que é a opção mais de caras. Não, que espera. Antes de irmos então ao Pot of Greed, só explicar aqui o que é aqui o Monsters Reborn, que é uma carta que também é proibida, certo? Exatamente, é proibida há relativamente pouco tempo, teve muito tempo a poder ser utilizada. É uma carta universal também, porque tu podes escolher uma carta em qualquer um dos cemitérios, ou seja, é uma carta que neste momento não dá para ser utilizada, daí não estar a aparecer o símbolo de utilização e apenas de fazer set, porque tu podes pôr a carta virada para baixo no campo e fazer um bluff, ou seja, o adversário pode pensar que tem ali uma armadilha à frente e tu, como neste momento... Podemos fazer aqui com... Neste momento tu não tens maneira de salvar, neste momento não tens maneira de a menos que seja com... Sim, por exemplo, porque não? Agora então o Pot of Greed. Exatamente. E pronto, e aqui temos agora já os nossos dois primeiros monstros, tal como explicámos no episódio anterior, a parte das estrelas, as questões de ataque, defesa. Como temos este monstro aqui com 2000 de defesa, vamos colocar então virado para baixo. Exatamente. Porque agora o nosso adversário vai querer atacar e, claro, provavelmente será um monstro mais fraco que com um ataque de 2000 e de certeza que irá então não só não conseguir destruir o monstro, como também perder pontos de vida. Exatamente. E pronto, também aconselhas a fazer mais alguma coisa neste nosso turno? Não, penso que se colocaste um bluff, puseste o Art of the Underdog, ou seja, se te calhar um monstro normal, vais acabar por sacar outra carta e vai continuando uma sequência enquanto fores tirando o monstro normal. A Monster Reborn é melhor não arriscares fazer bluff com a Monster Reborn, podes fazer exatamente como fizeste com a Swords, porque tens duas. E pronto, e agora é só passar e ver o que acontece. Então vamos ver agora o que é que o Kaiba faz, depois desta jogada brilhante, digamos assim. Isto é uma jogada do mais alto nível. Aqui a meter o Jin que não é uma carta nada mapa, não? É uma carta que nos primeiros tempos tinha um dos ataques mais elevados. Exatamente, 800. Pronto, e como nós indicámos, portanto, ele atacou e acabou por perder 200 pontos de vida. Porque a carta tem 2000 e quando o monstro que ataca tem menos ataque que a defesa do monstro que ele atacou, acaba por perder então a diferença de pontos. Exatamente, mas o monstro não sai de campo, portanto, sempre que o monstro ataca, está com a defesa, a menos que um efeito faça isso, nunca há destruição do monstro. Se o monstro tiver a maior defesa, apenas se faz a subtração da diferença. Exatamente. Portanto, e agora, podemos calhar colocar então, ativar o Sword, ganhar tempo, colocar este monstro em campo, para depois nós então já começarmos a ter monstros suficientes para poder fazer então um tributo. O que achas? Exatamente, é uma das possibilidades, das duas uma. Ou deixavas o jogo como está, porque não sabes o que é que ele tem e guardavas um monstro na mão para o que possa sair depois, porque eu não conheço bem o deck do Yugi, portanto não sei muito bem o que é que possa sair pela frente, mas isso parece uma opção muito boa. Vamos então portanto, ganhar neste momento, pouco tempo. Exatamente, e podes ter depois um monstro para tributar e acabas por ter um monstro também com uma boa defesa, visto que o Beaver Warrior, acho que é assim que se chama, não é nada especial. Parecia que estava já a adivinhar que ele ia tributar para pôr um monstro mais forte. Por acaso não estava a adivinhar, mas acaba por... atenção, acaba por calhar bem. E aqui temos mais uma carta que é proibida, portanto, nas regras oficiais, digamos assim. Isto é uma carta que procura, que traz 3 cartas para a mão, ou seja, dá uma capacidade de poder escolher o que queres pôr no graveyard. Imagina que sai agora um monstro muito forte e não tens nada para tributar. Podes descartá-lo e a seguir usar uma Monster Reborn. Exatamente, e é isso que vamos então fazer, usar esta combinação que temos. Pronto, não saiu assim nada de especial. Acaba por compensar descartar os monstros normais, sem dúvida. Pronto, porque os outros 2 monstros são de monstros de efeito. O Sangan é quando vai do campo para o cemitério. Podes adicionar um monstro de 1500 ou menos de ataque à mão do deck. E o Koribo é para ataques diretos. Exatamente, o Koribo convém ter na mão, porque quando o Koribo está na mão e somos atacados diretamente, ele pode evitar então que percamos os pontos de vida, certo? Exatamente. Pronto, temos mais 2 turnos, portanto este e mais outro. E agora a nossa carta vai ser ativa, portanto saímos um monstro normal, podemos sacar mais uma carta. E pronto, e aqui está o monstro. Ora, aí está mais um! Aí está mais um, podes dizer outra vez que sim. O Dark Magician, que é a carta preferida do Yugi. E mais um! Isto é assim. Isto é assim, jogabilidade viciada. E atenção a esta carta que nos saiu, e o Salve daqui a pouco vai já explicar o porquê dela ser
uma carta especial, principalmente na série, no anime. E vai ser mais um. E mesmo a nível de Yu-Gi-Oh! Jogado competitivo, também é uma carta bastante importante. E outra, Art of the Underdog, ou seja, Nós um agora acumular de podemos ter efeitos. duas e acumular então os efeitos, não é, Salve? Sim, eu penso que não perde Existem alguns efeitos que possam fazer perder o timing das outras. Eu penso que neste caso acabas por usar o efeito das duas. Pronto. E agora temos aqui, explicar então esta carta então, do Exódia, portanto. Exatamente, eu como disse no episódio 0, a maneira mais normal de ganhar o duelo é reduzir então os pontos de vida do oponente a 0. Mas disse que havia outras maneiras, como por exemplo aquele caso de não termos uma carta para sacar. Se não tivermos uma carta para sacar na nossa draw phase, o duelo está perdido também automaticamente. O Exódia apareceu no primeiro episódio do anime, é das cartas mais antigas, e consiste em 5 peças, em que 4 delas são monstros normais, ou seja, monstros sem efeito. Como esta aqui, né? Exatamente, isto é a perna, ajuda-me Raul, isto é a perna direita. Isto é perna direita, sim, perna direita. Perna direita, a perna direita, a perna esquerda, o braço direito, o braço esquerdo, Essa e depois perna do temos... Ronaldo. Exatamente, e depois temos a cabeça, e a cabeça é realmente o monstro que tem o efeito, que diz que se tivermos as 5 peças na mão, o duelo está automaticamente ganho. Automaticamente ganho. E foi assim então que o Yugi na série conseguiu destronar o Kaiba. Vamos então Neste passar ao ataque. Ok, neste momento acabaste de cometer um erro. Porquê? Porque o Sangan, tu tens face down, mostra lá o Sangan. O Sangan diz que quando esta carta vai do campo, não precisa de ser destruída. Ou seja, se tu tivesses tributado esse e tivesses deixado o Giant Soldier of Stone, acabavas por usufruir mais do ataque e da defesa que tem o Giant Soldier of Stone. Exatamente, pronto. O efeito do Sangan ia ativar na mesma. Pronto, aqui pensei que não ativar, pensava que era só, porque há cartas que é só através da Battle Phase. E pronto, a cometer aqui o primeiro erro e o Expert a não falhar. E aqui temos aqui um pequeno efeito do jogo. Porque o Dark Olá! Eu não estava à espera disto tudo. É uma carta muito importante para o anime, lá está, que é a carta preferida do Yugi. Dark então, Magician. E esta carta então tem este efeito especial. É mais efeitos especiais do que propriamente um efeito especial. Exatamente. Porque a carta o Dark Porque Magician não tem por ser um bocado banal, portanto, não tem 7 estrelas, Sim, é preciso 2 tributos todos, e então atenção que Ui. ele a jogar uma carta muito forte e esta carta também está proibida ou não está? Está a ver? É assim, esta carta esteve proibida durante muito tempo, mas foi desbanida. Esta carta foi desbanida. E quando foi desbanida, eles fizeram isto com 3, 4 cartas. Mudaram um pouco o efeito. Ou seja, essa carta dificilmente voltaria se ficasse com o efeito tal como estava. Então, a diferença é em vez de destruir agora os monstros que sacas nos próximos 3 turnos, tu tens a opção de mandar 3 monstros teu do deck para o grave. Certo? Exatamente. Pronto. Vais dizer que sim? Eu vou mandar. Até porque Podes mandar. Exatamente. É isso mesmo. Acho que estás a pensar bem. Porque como tem o Monsters Reborn, Exatamente. Bem vai-nos jogado. poder dar muito jeito. Não, e para além do mais, estás a queimar cartas. Podiam sair na Art of the Underdog, mas estás a queimar cartas para poderem sair. Olha, por exemplo, isto. Exatamente. E agora podemos aqui usar uma bela de uma combinação. Ao jogar o Dark Wall. Eu acho que sim, porque vais acabar por fazer um efeito do Sangan. Exatamente. O que é que ele tinha? Tinha a lâmpada, não é? A lâmpada que tem um efeito com o gênio que ele estava a usar. Exato. Neste momento, o que te vai compensar mais. Portanto, queres mostrar o Exódia? Não sei. Podemos tentar trazer o Exódia, sendo que... Eu acho que a melhor opção, sinceramente, é ir buscar outro Sangan, pô-lo ao ataque e, no caso dele destruir, tu vais adicionar outro. Estás a ver? Portanto, agora invocas o Sangan ao ataque, sem medo nenhum, porque tu estás com uma boa vantagem de LP, tu queres reduzir o LP são os life points, tu queres reduzir os pontos dele a 0, é essa a estratégia maior, porque estás a fazer o Exódia. Não, e acho que acabará o mais importante está explicado. Portanto, acho Sim, que... porque o Exódia também é um deck um bocadinho específico. Tu tens de fazer o deck mesmo a pensar em fazer o Exódia. E neste aqui parece que está no meio de um deck normal, entre aspas. Tu tens o Exódia lá para o meio. Então a possibilidade dele de cair, imagina que calhavam 4 peças e uma Swords of Drilling Light. Estavas ali a sofrer até dizer não. Pronto, ele agora meteu um monstro, vai-te atacar o Sangan e tu vais adicionar outro. Pronto, agora dizes que não, exatamente.
A que tens ali baixa era o bluff da Swords, não é? Exatamente. Agora adiciona-te Sangan. Vamos embora. Exatamente, acho que é o melhor que podes fazer aqui. Sangan é uma carta proibida. Ele tem 3 no baralho neste momento. Bem, já conseguiram reparar que há muitas cartas proibidas que aqui são utilizadas. Mas lá está, isto é mesmo o início de toda a série. Exatamente. E aqui, pronto, aqui ainda havia muita coisa a ser feita que mais tarde depois iria ser alterada, não só a nível de proibições, como também, como o Salve explicou há bocado com aquela carta que o Kaiba utilizou, os efeitos serão um pouco alterados ou mais adaptados à realidade, digamos assim. Exatamente, mais adaptado já ao formato atual, porque o Sangan não tem limite. O Sangan é uma carta sem limite. Tu adicionas o monstro de 1500 ou menos que quiseres da mão. Imagina a quantidade de combinações que isso pode dar à medida que o jogo foi evoluindo e foram ser criadas mais cartas. Pronto, o que eu vou fazer agora é uma espécie de ataque suicida. Vou matar o meu monstro e vou matar o monstro dele para depois só para dar o exemplo diretamente. Então, mas isso não faz sentido nenhum, Rulo. Então, se tu atacasses com o monstro de 2500 e o destruísses, ias-lhe tirar 1200. Não, mas isto foi só apenas para mostrar, atenção. É isso que eu estava a dizer. Ok. Foi apenas para mostrar, calma. Vamos ser nubes, mas não vamos ser também. Pronto, isto é a carta preferida então do Kaiba. E esta, pronto, já é um bocado... Essa é a carta preferida do Raul. E esta também tem direito a uns efeitos especiais. Mostra lá como é que ele está aqui. Olha o bonitão. Olha com o visual da Battle City, que é uma parte um bocadinho mais à frente do anime. Ok. Então neste momento estás entre o lixado e o muito lixado. Pronto, a sorte é que eu tenho aqui as Swords que... vão ganhar tempo. Pronto, vamos ganhar ainda vais acabar por ganhar. Olha, diz que sim, exatamente. Olha, não foi... E se calhar vou ter que mesmo ganhar com o Exódio. Espera, deixa só ver o que é que vai acontecer. Exatamente, eu estava a pensar nisso. Uma vai fazer chain. Exatamente, com as duas tu vais sacar 2 cartas. Exatamente. Olha, Darkhold. E acabo por poder virar outra vez o duelo a meu favor, porque o Darkhold já o utilizei uma vez e vocês já sabem o que é que ela vai fazer. Portanto, vai destruir tudo. Um bocado azar para ele. Que ganhou aqui essa carta nessa altura. A espetacularidade do Yugi, né? Salve. Portanto, como podem ver, o duelo pode ganhar reviravoltas, várias reviravoltas dentro do mesmo, digamos assim. Portanto, eu estava por cima, de repente ele ficou por cima e agora volto eu a estar por cima outra vez. E nesta fase, cada carta faz a diferença. Nesta altura, tu tens de fazer muito mais combinações, em princípio. E a Darkhold foi uma carta que, nesta altura, que logo saiu, podia-se utilizar uma, depois esteve proibida durante muito tempo e neste momento podes usar 2. Porque muitas vezes tu não queres destruir o que está no teu campo. Há muitos decks que jogam em volta de proteger exatamente o que tens no campo. Tens mesmo de proteger o monstro que tens no campo porque vai dar-te muita vantagem. Mas aquela carta, depois há uma parecida que é o Raigeki, essa aí está proibida, certo? O Raigeki esteve proibida durante muito tempo e foi desbanida há cerca de 8 meses. Não quero precisar tanto, foi no último ano. Porque essa é aquela que destrói então só os da frente. Era uma carta que eu achava impensável voltar e voltou. Olha, tenho um pressentimento que vais ganhar agora com o Exódia. Será que estou... Olha, aqui temos mais uma para poder jogar. Não acredito. É que basta sacares uma carta... não ganhes. Para lá ganhar com o Exódia. Vamos ganhar com o Exódia, o que é que achas? Opa, eu não quero passar por noob depois eu, não é? E depois por cá acabamos por perder, que ele saca dali aqui uma jogada de gênio. Ok. Não, mas ele tem... É melhor não. É melhor jogar pelo seguro e não facilitar. Estava com vontade de fazer assim logo um episódio 1, Exódia, já viste bem? Mas pronto, ok. Aí está. Mas o Exódia, pronto. Acho que o importante é explicar o que é que o Exódia faz. Sim, eu sei. Com ele acaba eu sei. Não, mas Raul, tu viste o Dark Magician e viste o Blue Eyes. O Exódia também ia ter ali uma animação especial. Tem. Não, acho que não tem. Acho que já vi uma vez. Ganhaste. Não é bem assim, pronto. Acaba por ter as 5 a fazer tipo uma espécie de fusão. Sim. Aquelas cartas como são as cartas mesmo, então preferidas de cada lutador. Tem aquele efeito diferente, 3D e pronto. Muito bem. E pronto, primeiro duelo então ganho a fazer justiça ao favoritismo. Pronto, e depois aqui há mais diálogos para explicar também a história. Mas pronto, e depois quando nós chegamos ao fim ganhamos algumas cartas, portanto temos alguns prémios, assim como Duelist Points, que são uma espécie, é a moeda, pronto, aqui do jogo, para nós depois podermos comprar outros, cartas. Boosters. Lá está os Booster Packs, onde saem novas cartas, para nós podermos construir o tal
o tal deck que falámos no episódio anterior. Salve, por hoje penso que está tudo, portanto o duelo, está o primeiro duelo feito, a seguir iremos então estar a jogar, ter um novo duelo aqui do Ultimate Great Mode, que é então contra um duelista de insetos, que é sempre bastante chato, mas pronto, vamos então, fica então para o próximo episódio. Salve, não sei se queres dizer mais alguma coisa. Os agradecimentos naturais, desejar bons duelos a todos os jogadores e que estejam cá para o próximo episódio. E atenção, a questão da descrição, que vai estar então um link para as regras, não é? Sim, exatamente. Portanto, vamos deixar aqui um link em que os jogadores, em que toda a gente pode ir ver as regras. Estão em português, é a última versão e vai ajudar bastante a compreender um pouco dos duelos, porque também não queremos estar a falar demasiado sobre as regras durante o duelo, para que o duelo possa ser dinâmico e que possa ser muito mais agradável à vista. Ok, então pronto, já sabem, na descrição está o link então para as regras. Da nossa parte é tudo. Estavam por hoje.